Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O Brasil tem de enfrentar o maior desafio socioambiental do mundo: garantir esgoto tratado para quase 100 milhões de brasileiros e água tratada para 33 milhões de pessoas. É inadmissível um país, que é a oitava economia do mundo, deixar mais de 40% da população sem coleta e tratamento de esgoto. Essa dívida social tem enorme impacto no Brasil e afeta diretamente o gasto com saúde, o índice de mortalidade infantil e de doenças como diarreia. Além disso, é responsável também pelo absenteísmo de crianças na escola, impactando na queda do aprendizado. Felizmente, o Brasil aprovou o Marco do Saneamento em 2020 para assegurar a clareza das regras do jogo e a atração de investimento privado. O país vai precisar atrair em torno de 600 bilhões de reais de investimento para universalizar o saneamento. E para falar sobre o financiamento em infraestrutura e saneamento básico, eu recebo hoje Gessner Oliveira. O economista, professor e consultor Gessner Oliveira tem um longo currículo de serviços prestados no setor público. Foi presidente da Sabesp, presidente do CAD e participou do governo Fernando Henrique como secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda. Gessner, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. É um grande prazer estar aqui, Dávila. Que honra e que bom que você realmente está jogando luz nesse tema tão importante para o país, que é o saneamento. Tema tão importante e, mesmo como você diz, é a maior dívida socioambiental do mundo. Acho que nenhum lugar do mundo tem um projeto para dar saneamento básico para 100 milhões de pessoas, né? Exatamente. Quer dizer, quando muitas vezes me surpreende que o Brasil fala sobre muitos temas no mundo, mas fala pouco sobre o que está ocorrendo no Brasil em termos de oferecer para 100 milhões de pessoas o básico, né, que é a água, garantindo ali uma água segura, o serviço de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto. Isso acarreta um ganho de bem-estar enorme. É difícil imaginar um outro programa no mundo, neste momento, que beneficie tanto 100 milhões de pessoas. Então, acho que a gente deve se orgulhar disso, ao mesmo tempo se envergonhar da nossa negligência histórica com esse setor. Eu acho que a gente precisa realmente fechar esse capítulo da história brasileira, que certamente sem saneamento não dá para falar em desenvolvimento. É verdade. Bom, o Marco do Saneamento foi muito importante para criar as regras do jogo de uma maneira clara e atrair investimento privado. E investimento privado tornou-se vital nessa questão do saneamento, porque investimento público, na verdade, tornou-se irrisório, né? Hoje, praticamente todo o dinheiro que nós arrecadamos, nós gastamos com o custeio do Estado, né? É possível atrair esse montante gigantesco de investimento, 600 bilhões de reais, no momento em que há uma desconfiança com o Brasil e que nós temos taxas de juros tão elevadas? Olha, são desafios muito importantes. Quer dizer, é claro que quando a taxa de juros está elevada, há um desestímulo ao investimento. Mas como se trata de um investimento de longo prazo, como há vários grupos privados que conhecem bem o setor, já têm atuado há décadas em setores ou no próprio saneamento ou em outro segmento próximo, há um interesse muito grande. Eu costumo dizer que a nossa tragédia, que é ter metade da população sem serviço, é ao mesmo tempo uma oportunidade, porque é um mercado enorme. Você não encontra outro lugar no planeta onde um espaço homogêneo, com regras mais ou menos uniformes, eu não quero dizer que tudo é perfeito, mas que você tem a mesma língua, o mesmo país, a mesma legislação, etc., e um enorme mercado a ser atendido. Então, isso faz com que, mesmo com juros altos, mesmo com as incertezas no mundo e no Brasil, você tenha uma boa perspectiva esse ano mesmo
de 2025, Dávila, você vai ter quase 80 bilhões de investimentos contratados nos projetos previstos, com alta probabilidade de ocorrerem, de iniciarem neste ano de 2025. É uma boa perspectiva. Então, já contratado. Então, já contratado. Quer dizer, não é que o cara lá vai anunciar, etc. Porque a gente está cansado daqueles anúncios, né? De todo mundo para Brasília, anuncia, etc. Não acontece nada. É contratado, quer dizer, inclusive em alguns contratos, se não fizer, você tem penalidades, etc. Então, há de fato um interesse real, né? Há também parcerias público-privadas muito importantes. As modalidades são diversas, né? Há casos em que há parceria público-privada, há casos em que houve uma privatização, como é o caso da Corsan, no Rio Grande do Sul. O caso aqui de São Paulo, da Sabesp, que houve um acionista privado chamado de Referência, né? Então, também vem trazer capacidade de investimento, de gestão. Eu acho que o Brasil é heterogêneo e, consequentemente, precisa de diferentes modalidades, mas é um espaço muito interessante para melhorar os serviços para a população. Ou seja, a oportunidade é tão boa porque nós temos uma demanda tão grande com 100 milhões de brasileiros que vale a pena correr um risco de curto prazo com taxa de juros, porque, evidentemente, se a gente pensar em 10, 20 anos, não vamos ter esse juro extraordinário, e isso, talvez a conta ali à frente seja boa para o investidor, né? São contratos, não é, Dávila, de 30 anos, de 40 anos, quer dizer, a gente está pensando em várias administrações, vários governos, várias conjunturas. O que chama atenção, uma coisa tem que ser estável, que é a regra, né? E você chamou atenção muito bem no início, que você falou, olha, com o novo marco do saneamento, você estabeleceu regras mais claras, como devem ser desenhados os contratos, que você precisa estabelecer metas, que não pode ter uma reserva de mercado quando o contrato termina, você tem que ter uma concorrência, uma licitação, né? Isso tudo foi muito importante para permitir esse avanço do investimento no saneamento. Ô Gessner, o marco do saneamento já está em vigor e nós tivemos dois projetos ícones. Nós tivemos a privatização do saneamento no Rio de Janeiro, a SEDAI, e tivemos em Maceió, né, que num município importante começou a trabalhar na modelagem até antes da aprovação do marco. Quando o marco saiu, eles já estavam prontos para dar. Como é que você faz um balanço desses investimentos que ocorreram tanto no Rio de Janeiro como em Maceió na parte do saneamento? Eles são, assim, eles nos dão esperança de que as coisas realmente estão andando depois da aprovação do marco? Com certeza, com certeza. São até diversos players, né? No Rio de Janeiro há 4 blocos, a concessão foi dividida em 4 blocos, com diferentes empresas e consórcios. Em Maceió tem também um projeto muito importante, foi, aliás, o primeiro a ser listado, que atraiu muito investimento. Nos 2 casos, você já começa a ver efeitos dos investimentos, né? O investimento em saneamento, ele obviamente demora para fazer uma estação de tratamento de esgoto, então você demora de 2 a 3 anos. Então, obviamente, demora para você ver alguns efeitos. Porém, outros efeitos já começam a aparecer. Muitas vezes problemas de odor, de estações de tratamento mal mantidas. Você tem algumas ações que são mais efetivas, que não precisa construir uma nova estação, mas consertando determinados aspectos da estação, então melhora imediatamente o tratamento, a eficiência do tratamento, e a população percebe. No Rio de Janeiro, várias praias que eram sempre bandeira vermelha começaram a se tornar praias balneáveis, né? É o mínimo, né, que a população merece. Alagoa mesmo, né? Alagoa Rodrigo de Freitas. Alagoa Rodrigo de Freitas, né? E eu tenho certeza que a gente vai ver coisas muito interessantes. Uma cidade maravilhosa como Maceió, por exemplo, uma orla linda,
e que era, infelizmente, muito maltratada com poluição, né? Eu diria que praticamente todas as capitais brasileiras precisam avanços grandes para despoluir seus rios, as lagoas. Isso dá um efeito brutal. Você chamou muito bem a atenção do efeito sobre saúde, que é fenomenal, o efeito sobre educação, que é fenomenal, o efeito sobre a qualidade de vida da cidade, a valorização da terra, né? E isso permite que pessoas que moravam num lugar que não valia nada, eram áreas degradadas, muitas vezes foco de crime, de tráfico de drogas, etc. Essas áreas são transformadas, valorizadas, e isso é aumento de riqueza para uma série de famílias e, consequentemente, com impacto positivo sobre a distribuição da riqueza, né? Agora, Gésler, você participou do governo Fernando Henrique e eu me lembro como foi muito bem feita a modelagem da privatização das telecomunicações. Foi dividida de tal sorte que quem pegava um filé mignon de uma região muito boa tinha que pegar uma outra região não tão boa, e isso permitiu que nós tivéssemos uma cobertura de telefone pelo território nacional, né? Nós vamos ter de usar a mesma lógica para o saneamento, ou seja, quem levar parte do filé mignon das boas áreas também vai ter que levar esse saneamento para regiões que talvez não sejam tão lucrativas, para que nós possamos ter a universalização do saneamento básico? Olha, de certa forma isso vem ocorrendo, Dávila, porque uma das mudanças interessantes que o novo marco trouxe foi a ideia de regionalização. Aliás, houve um debate grande no Congresso, e essa ideia uma ideia correta economicamente, que você precisa escala, né, para que você tenha custos menores. O saneamento precisa de muita escala. Então, foi criada a ideia de blocos regionais, e os estados têm desenhado blocos regionais. Por exemplo, você pega o estado de São Paulo, tem uma URAI, né, que é uma unidade que compreende quase 400 municípios, né? Então, isso dá isso permite a escala. E, obviamente, dentro desses blocos, há aqueles municípios muito pequenos ou distantes, que não são tão rentáveis, bem como municípios densos populacionalmente, que têm um valor econômico muito grande, e isso tem um mecanismo compensatório. Agora, eu não excluo a possibilidade, muito interessante, Dávila, de, num ambiente de inovação, você começar a encontrar formas de tornar rentáveis áreas remotas, áreas que normalmente não eram tão rentáveis, mas você traz novas soluções. Porque durante muito tempo, como o saneamento estava parado, não tinha participação do setor privado, não tinha competição, na verdade, não se preocupava muito em inovar. Agora, as empresas e toda a cadeia de suprimento do setor está preocupada em inovar. Fala, bom, como é que a gente vai... Porque o novo marco fala assim, olha, não existe essa coisa da cidade que está no seu contrato e da cidade real. Você vai ter que tratar a cidade inteira, né? E isso é muito importante. E para resolver isso, você precisa achar novas soluções. E essas soluções estão aparecendo. Realmente você agora tem estações compactas de tratamento, você tem formas, por exemplo, de purificação de água para comunidades muito distantes, né? Que você pode dar soluções mais imediatas, que permitem que as pessoas bebam uma água segura, etc., sem necessidade da construção de uma grande planta de tratamento de água, etc. Então, eu acho que a inovação vai ser uma palavra-chave para isso, mas também os blocos regionais ajudaram muito para resolver a questão do filé mignon e da carne de pescoço. É isso aí. Ô, Gésler, você foi presidente da Sabesp, e o que você acha do futuro da Sabesp agora que nós vamos ter um investidor privado referência, né? Isso vai realmente permitir a universalização do saneamento básico
até 2033, você acha? Olha, eu estou muito otimista. Acho que a Sabesp, bom, sou um grande fã da Sabesp, sou um admirador da Sabesp, do seu corpo técnico, da sua história de meio século. Então, quer dizer, eu acho que o ponto de partida já é muito bom, né? O Estado de São Paulo foi sábio em várias administrações de se preocupar com governança, né? Se preocupar com a forma pela qual as decisões são tomadas dentro de uma empresa, abriu capital já nos anos 90, entrou no novo mercado nos anos 2000, expandiu a atuação do setor privado. A Sabesp, antes do processo recente de desestatização, tinha 49,7% de capital privado, seja na Bolsa de São Paulo, seja na Bolsa de Nova York. Então, já era uma empresa bastante avançada nesse sentido. A entrada de um acionista de referência com capital e para acelerar o investimento tem um impacto fantástico sobre o Estado de São Paulo. As pessoas não imaginam o que representa você colocar 10 bilhões a mais de investimento. O que representa em termos de arrecadação, geração de emprego, de renda, de massa salarial, quer dizer, é um impacto enorme. Por isso, quando a gente fala, tem quase 80 bilhões de investimento no saneamento, não só o produto final é muito importante para a população, como é a oportunidade de emprego. Quer dizer, é um segmento que está gerando emprego. Então, eu tenho a impressão que o Sabesp tem todas as condições de cumprir essa meta, que ela, na verdade, 2033 já é uma meta desafiadora, 2029 é mais desafiadora ainda, mas eu acho que está à altura do Estado de São Paulo. Né? E agora, uma coisa interessante, a Sabesp, como talvez a melhor estatal que nós tivemos na área de saneamento básico, mesmo assim, o desperdício de água era algo muito grande. Nós tínhamos 35% em média, né? Mais ou menos era isso? Olha, eu, do ponto de vista da melhor estatal, arriscaria dizer, sendo fã da Sabesp, que na verdade, foi a melhor estatal, sem sombra de dúvida, em todos os segmentos. Agora, a Sabesp já teve acima de 30% de perdas, mas declinou isso. Houve várias medidas que trouxeram isso para algo um pouco superior a 20%, que mesmo assim é alto em padrões internacionais, porém bem inferior à média brasileira, que é de 38% Exatamente. Aproximadamente. Então, a Sabesp tem ainda um bom percurso na redução de perdas, mas já avançou muito e foi inclusive pioneira a trazer as melhores técnicas japonesas, a fazer vários contratos de performance, né, de contratos em que você paga mediante o resultado, né? Não é transpiração, é resultado. Né? Então a Sabesp avançou bastante, mas sem sombra de dúvida, na área de perdas, o Brasil precisa avançar muito. Né? Eu estava pensando como um grande indicador para aumentar a rentabilidade rapidamente da Sabesp, né? Porque ao reduzir isso para padrões internacionais, né? O Japão parece que era 7% de Olha, perda. Olha, algumas cidades japonesas têm menos de 5% de perda, né? É claro que, digamos, a gente tem que levar em consideração não só o nível, naturalmente, de desenvolvimento do Japão, mas também a ocorrência de terremotos, né? Então, uma tubulação muito mais protegida e construída de acordo com as necessidades daquele território. Então, mas deve ser esses modelos, é claro, a gente tem que entender as peculiaridades, mas é bom ter esses modelos porque eles são inspiradores, né? Israel também é extremamente eficiente em termos de baixas perdas. Então, eu acho que a gente tem certamente muita coisa a fazer, mas a Sabesp acho que tem todas as condições de fazer isso muito bem. Ô Gessner, dá para estimar o que a população ganha, não só, evidentemente, com esse serviço de saneamento, mas com melhorias na saúde e educação, principalmente, quanto isso pode reduzir gasto
na saúde e quanto isso pode melhorar o aprendizado na educação? Olha, é impressionante, os números são impressionantes. Há um número de uma pesquisa feita, promovida pelo Trata Brasil para a situação brasileira, que dá um número de 1,4 trilhão de reais como a soma de vários benefícios. Então, por exemplo, e aliás você mencionou muito bem, a pessoa fica menos doente, ela tem menos absenteísmo e a renda dela é maior. Ela fica mais produtiva, a produtividade tem a ver com o salário, a renda dela é maior. A casa onde ela mora, quando o córrego que passa perto da casa é despoluído, é valorizada, há um ganho patrimonial. O filho falta menos à escola, cai a evasão escolar, ele aumenta a escolaridade média e isso leva a uma renda maior. A soma disso tudo dá mais de 1 trilhão, quer dizer, essa revolução silenciosa e subterrânea do saneamento é equivalente à reforma da Previdência, que foi tão celebrada, corretamente, aliás, mas isso para dizer como é importante. Né? Mas é o melhor retorno social sobre investimento de qualquer... Olha, não há outro retorno, é impressionante. Uma das coisas, olha, como economista, Dávila, foi o setor que eu achei mais gratificante, porque é um setor que você vê o resultado. Né? Então, você tem áreas, como eu falava antes, você tem uma área completamente degradada. Você traz o saneamento, ela tem grandes condições de ser uma área de lazer, de virar um parque linear, como, aliás, a cidade de São Paulo está vendo com o novo Pinheiros, está vendo um avanço notável, né? Não só no Rio, digamos, na paisagem urbanística, como também nas comunidades, principalmente nas comunidades que são assistidas com tratamento e tal. Verdade. Gessner, um dos maiores problemas no mundo hoje, eu falo que é a geopolítica da água, né? Tem grandes disputas, inclusive guerras por causa de água. A água hoje se tornou um bem escasso no mundo e cada vez mais valorizado. E nós somos muito abençoados por isso, por ter... Como você vê essa capacidade da água mudar ou afetar a geopolítica mundial? Olha, eu acho certamente vai ser crucial. Já é um tema crucial. As projeções que existem acerca de disponibilidade hídrica apontam para uma redução de disponibilidade hídrica de cerca de 40% até 2050. Quer dizer, então imagine você reduzir quase metade a disponibilidade hídrica. E com o aumento da temperatura, em algumas regiões, realmente haverá uma disputa muito grande por água. E a gente vê isso até dentro de uma federação como os Estados Unidos. Você tem razão que somos abençoados, mas a gente tem a capacidade de criar problema. Então, por exemplo, a região amazônica hoje sofre um desafio enorme. Quer dizer, nós nunca vimos uma seca e uma redução do leito do Rio Negro como nós assistimos. São fotos impressionantes, né? E que deixam, no caso da Amazônia, deixam as pessoas desassistidas em mobilidade. Quer dizer, o sujeito não recebe mercadoria, não tem como chegar à mercadoria. Para isso, nós precisamos, e daí os grandes operadores de saneamento precisam ter isso em mente, nós precisamos de pensar em segurança hídrica de um modo mais amplo. E para isso precisamos pensar na economia circular e pensar na água de reuso ou na água reciclada, porque o efluente do esgoto, quando os domicílios lançam o esgoto na rede e ele vai para tratamento, o resultado desse tratamento tem um grande valor, é um efluente que pode ser usado.
ele pode ser usado pela indústria, ele pode ser usado pela agricultura, inclusive como água potável. Tudo depende do grau de tratamento. Vários países usam como água potável, etc. Pode recarregar mananciais e o esgoto nunca vai faltar, tá certo? Então, nós teremos esse efluente. Consequentemente, nós precisamos de aumentar a produção de água de reuso para que a gente possa ter segurança hídrica. Não só água de reuso, também dessalinização, cujo custo de produção caiu muito. Então, essa combinação de preservar os mananciais, cuidar bem dos mananciais, ter produção de água a partir do efluente do esgoto doméstico, ter dessalinização, tudo isso dá uma segurança hídrica enorme, que valoriza, inclusive, a área para investimento. Quem vai investir numa área onde pode faltar água? Mas uma área com segurança hídrica é fundamental. Então, é muito importante essa ação, que vai muito além de universalização. Agora, é claro, nos próximos anos a meta é a universalização. A gente tem que ter uma meta mais ambiciosa de segurança hídrica e de combate aos extremos climáticos, né? Também olhando para um outro lado do saneamento, que no Brasil ainda foi mais ignorado, que é o lado da drenagem, do manejo das águas pluviais. Isso foi praticamente negligenciado. O resultado a gente está vendo, são as várias enchentes e a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Verdade. Mas aí você toca em duas questões cruciais. A primeira é ocupação irregular de manancial, né? Nós temos esse grande problema na cidade de São Paulo e em outras cidades. Será possível algum dia resolver essa questão fundamental, ou seja, realmente preservar os mananciais, impedir essas ocupações irregulares, remover populações que estão em áreas irregulares? Você acha que isso tem um custo político extraordinário ou isso será muito necessário? Não, é absolutamente necessário. Ou nós fazemos isso ou veremos enormes tragédias, porque determinadas áreas estarão ou já estão sujeitas a risco muito elevado. Então, será preciso uma ação de conscientização, de informação para a população e enfrentar o populismo. Porque o que acontece? Muitas vezes é uma ocupação ilegal de áreas de mananciais e comprometendo o abastecimento de milhões de pessoas, a cidade inteira. Quer dizer, então, pela ação de alguns criminosos e muita gente vai como massa de manobra, você coloca em risco o abastecimento de uma metrópole. Então, não dá. Quer dizer, eu acho que nós precisamos de estadistas, nós precisamos combater o populismo, não adianta cara feia, certas medidas precisam ser tomadas sob pena de você colocar em risco a vida de milhares de pessoas. Existe algum exemplo para inspirar as cidades? Nova York, uma cidade icônica, tem um manancial absolutamente preservado, onde se optou por comprar áreas e reservá-las para a proteção do manancial. De forma que a água que chega a Nova York é uma água boa, de boa qualidade, está garantida e que acarreta um custo de tratamento muito menor. Quer dizer, não adianta você ter um manancial todo aporcalhado, imundo, que você precisa um volume enorme de produtos químicos para tratar aquela água e torná-la potável. Muitas vezes as pessoas olham, nossa, eu bebo aquela água suja que eu vi no jornal e tal. Não, a gente espera que não. Não bebe porque ela é tratada. Mas custa muito tratar. Isso, obviamente, quem paga vai para a tarifa. Então, é muito mais inteligente você ter um manancial limpo, um manancial despoluído, preservado, porque é muito mais fácil você fornecer aquela água para a população. Outra questão importante que você acabou de colocar é a questão dessa segurança hídrica, né? Isso nós precisamos de coordenação melhor de políticas econômicas, de políticas na área do saneamento. E aí o papel das agências reguladoras.
Você pertenceu ao governo que criou essas agências com muito critério para ser uma agência sempre governada por técnicos e não ter indicação política. E o que houve, evidentemente, nos últimos anos de governos populistas foi a degeneração dessas agências reguladoras. Exato. Como você vê a chance política e fundamental para nós voltarmos a ter agências como foram concebidas no governo Fernando Henrique, de órgãos absolutamente técnicos e não mais loteado politicamente por partidos? Olha, eu acho que isso deveria ser uma prioridade. Nós deveríamos chamar atenção e cobrar dos parlamentares que realmente você zelasse pela qualidade técnica dessas agências, né? Então, eu acho de acordo com a lei das agências reguladoras, os membros dessas agências são sabatinados pelo Senado. O Senado precisa realmente atentar para isso, cobrar para ver se os currículos são adequados para ocupar aqueles cargos, se as pessoas entendem minimamente daquilo que elas vão ser responsáveis. É preciso realmente denunciar quando há interferência política, né? A agência ela tem que ser imparcial, tem que ser um juiz imparcial. A pior coisa do mundo é você assistir um jogo e achar que o juiz está favorecendo um time. Então, as agências precisam ter excelência técnica, independência política e ter também um mínimo de autonomia orçamentária para que elas possam fazer as coisas independentemente de ficar com o chapéu na mão pedindo dinheiro para o executivo. Isso é fundamental. Não é fácil fazer isso, né? Não é fácil fazer isso porque os partidos políticos perceberam a importância das agências, né? Então, agora, entenderam o que é uma agência reguladora, a importância das decisões, etc. Então, há uma disputa política em todos os cargos. Ter disputa política ou ter, digamos, proximidade entre aqueles que são indicados e o partido de situação ou determinado partido, não tem problema, desde que haja competência, haja transparência, isso que a gente precisa cobrar permanentemente, né? Eu acho que a mídia deveria ser muito rigorosa, deveria ser muito aguda, percebendo, olha, foram essas decisões, os critérios foram esses. Transparência ajudaria muito, Dávila. É uma construção delicada essa. Mas o segundo ponto que você bem mencionou é a seriedade do Senado em sabatinar, cobrar e rejeitar nomes que tenham apenas indicação política como um grande trunfo para ser indicado para uma agência. Não, é um absurdo. A gente viu alguns casos horrorosos. Você pegar a experiência, às vezes o sujeito até falava, eu nunca vi esse setor, não entendo nada disso. Como é que o sujeito pode sentar e decidir coisas que valem bilhões, né? E que afetam diretamente a população, que são serviços de utilidades públicas em geral, não só, mas também, né, fundamentalmente, né? Outro grande dilema que nós temos com a água, principalmente, é a questão da agricultura e do uso da água pessoal, né? A agricultura cada vez consome mais água por causa das irrigações. O Brasil é uma enorme potência no agronegócio. E esse ganho de produtividade, que é fantástico, por outro lado, leva ao consumo de mais água. Nós vamos ser capazes de aproveitar esse reuso da água para suprir a agricultura e a sua demanda por água? Olha, tem que ser por aí. A agricultura, o Brasil se orgulha, com toda a razão, do seu agronegócio. É um setor extremamente dinâmico da economia brasileira. E que, obviamente, tem melhorado nos seus ecoindicadores, então vai usar menos água por unidade de produto. Isso deve ser sempre um objetivo, não só da agricultura, como da indústria, mas para realmente a gente continuar expandindo,
precisamos mais água. 70% da demanda por água é da agricultura, é demanda por irrigação. Né? Nós precisamos tornar a irrigação mais eficiente, usando menos água, né? E precisamos de água de reuso, precisamos de água dessalinizada, que é uma solução para vários países. Nossos vizinhos aqui na América Latina, o Chile, o Peru, etc., são também países que enfrentam, até mais do que nós, né? Não são tão abençoados como nós, como se disse no início, e eles enfrentam estresse hídrico, e soluções de dessalinização, soluções de água de reuso também são muito importantes. Eu acho que o caminho é esse, a água reciclada. Quer dizer, nós não precisamos depender exclusivamente de São Pedro. São Pedro vai ser um dos protagonistas, mas nós precisamos também encontrar formas de ter uma matriz hídrica diversificada. Agora, como você bem falou, esse investimento todo privado que nós vamos ter na área de saneamento vai não só gerar emprego, mas como terá esse spillover nas áreas sociais de uma forma incrível, né? Por que ainda há resistência política em alguns nichos de avançar com um projeto que parece que só é ganha-ganha? Quando nós escutamos você, parece que é um ganha-ganha. Então, não dá para entender por que o político não aproveita uma oportunidade para investir num projeto ganha-ganha ou se empenhar para fazer isso sair do papel. Eu acho que, felizmente, tem melhorado, mas eu acho que durante muito tempo faltou uma visão mais de médio prazo, uma visão que olhasse um pouco além das próximas eleições, né, ou das promessas de campanha, né? Então, é claro que uma fonte luminosa na praça de uma pequena cidade é mais vistosa do que uma estação de tratamento de esgoto, que muitas vezes a vizinhança da estação de tratamento não gosta e reclama com o prefeito e tem dificuldade e tal. Então, eu acho que, felizmente, há um maior conhecimento para ver que essas coisas são bobagens. Quer dizer, a fonte luminosa tem um efeito muito superficial, enquanto que uma estação de tratamento de esgoto vai ser muito importante. Agora, você precisa saber transmitir isso à população. Então, tem um desafio também de comunicação. Grandes cientistas e comunicadores como você têm um papel fundamental em fazer isso, quer dizer, em mostrar à população. É interessante, Dávila, porque as pesquisas às vezes indicam saúde lá em cima como prioridade, saneamento lá embaixo. Mas não há ligação, nem sempre a população fala saneamento é saúde. Quer dizer, quando as pessoas começarem a entender isso de uma forma muito clara, eu falo, puxa, esse negócio é importante. Então, essa estação de tratamento de esgoto que eventualmente pode me incomodar, porque as obras estão atrapalhando por onde eu passo e tal, isso vai ser muito importante para mim, para minha família, para os meus filhos. Agora, além disso, ainda tem o aspecto assim de você perceber coisas fundamentais como as mudanças climáticas. Quer dizer, tem que fazer parte do plano de resiliência da cidade o saneamento ambiental, a criação das cidades esponja, que são capazes de absorver a água, as áreas de retenção de água, os parques lineares protegendo e evitando o transbordamento dos rios. Tudo isso tem que fazer parte do plano de resiliência, no caso das enchentes, ou a segurança contra as secas, aí com a água reciclada, com a dessalinização. Eu tenho a impressão que os políticos que descobrirem mais cedo isso, e felizmente há políticos que estão descobrindo isso, vão ter um grande ganho, e um ganho legítimo, porque vão estar mostrando algo real para a população e não a fonte luminosa. Um exemplo clássico disso foi o Jaime Lerner, em Curitiba. Claro, né? Claro. Que usou toda a parte do urbanismo junto com essa preocupação. Exato. Né,
para criar parques, inclusive para absorver água da cidade. Exatamente. Aquilo fez com que Curitiba tornasse uma cidade de referência durante tanto tempo. Sem dúvida, não é à toa que Curitiba tem muito menos problemas do que várias outras capitais brasileiras, né? Agora, Gessner, uma questão importante, as pessoas sempre lembram a privatização como os estados, mas na verdade os municípios hoje têm capacidade de querer ou não privatizar ou ter o serviço de uma ex-estatal, como é o caso da Sabesp ou não. Você vê como um balanço positivo ou não essa autonomia de municípios? Como você acabou de falar, é um investimento que precisa de escala. Então, se você define só em questão local, atrapalha o ganho de escala. Como é que você julga, com a sua experiência, essa história da privatização também nas mãos dos municípios? Isso foi um gol ou isso foi um problema? Olha, eu acho que é um fato que decorre de duas coisas. A decisão federativa, né? Eles, de fato, constitucionalmente, têm o poder de decidir sobre os serviços de saneamento. E tem também as características do próprio serviço, porque o serviço de saneamento é um serviço eminentemente local. Né? Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares, quando eu era presidente da Sabesp, eu ia nos lugares onde estavam com crises, né? Falta d'água, etc., e eu via o ódio que as pessoas tinham do prefeito, e quando tinha qualquer tipo de problema, às vezes era até um problema climático, mas o ódio e a cobrança era em cima do prefeito. Então, é um serviço de uma natureza muito local, e onde, por exemplo, o serviço, é óbvio que também há coisas desse tipo com telecomunicações, com energia elétrica, mas é menos local do que o saneamento, que depende muito de características específicas, né, daquela região, daquela disponibilidade do ponto de vista de enchentes, da pluviometria daquela região e assim por diante. Então, isso faz com que seja natural que o governo local tenha muito a dizer. Então, eu tomaria como um dado. Assim. Em sendo assim, nós podemos criar blocos para ganhar escala. Em sendo assim, nós podemos criar convênios e acordos entre as agências reguladoras para que haja mais uniformização dos critérios, né? Eu vi muitos municípios, o prefeito tinha um certo orgulho de falar, não, aqui nessa cidade vai ter agência. Eu não vou depender da agência da capital. Aqui é a agência. Eu ponderava, o prefeito ou a prefeita ponderava dizendo assim, olha, custa dinheiro, você tem que contratar PhDs aí, especialistas, você tem que ser um engenheiro sanitarista, tem que ser um economista, tem que ser um administrador. Vai te custar um dinheiro que estaria melhor aplicado se você tivesse um serviço estadual, por exemplo, né? Em alguns países nacional. Você tem ganho de escala institucional, mas você pode ter acordos entre essas agências, e isso foi uma característica do marco muito importante, que atribuiu à Agência Nacional de Águas e hoje Saneamento Básico, a ANA, o papel de supervisão regulatória, né? Que faz parte normatizar para harmonizar, isso é muito importante. Então, eu acho que essa dificuldade de ser uma coisa local pode ser superada. Pode ser superada também com consórcios, né, de municípios e com novas tecnologias. Então, eu acho que tem conserto, embora seja, em muitos casos, coloque alguns desafios. Ô Gessner, como a questão do saneamento encaixa numa agenda do Brasil e do mundo cada vez mais de preservação ambiental? Como é que a gente combina saneamento com preservação ambiental? Eu sei que você gosta muito dos dois temas, então como casá-los? Olha, certamente eles estão muito relacionados.
O saneamento, ele tem um grande papel digamos, na proteção dos cursos d'água, né? A despoluição dos rios, das praias. Isso para nós é de uma importância enorme, né? Eu não consigo pensar uma capital brasileira que não tenha um problema de poluição nos seus cursos d'água, nem em maior ou menor grau. Então, digamos, a preservação é muito importante. A preservação da floresta é essencial para preservar a água, né? A árvore protege, ela depende da água e ela protege a água porque ela protege as nascentes. Então, a proteção das nascentes no país é fundamental, né? Então, você ter áreas em que você realmente preserva, você garante o abastecimento de água, né? E, ao mesmo tempo, o saneamento, por exemplo, despoluir um rio, ele permite que você ocupe as margens do rio como áreas de proteção. E com certeza com parques, né? Essa é a forma mais inteligente, porque você dá lazer para a população e, ao mesmo tempo, protege algo importantíssimo para a população, que é o rio, né? Você está falando dos rios, dos córregos. A cidade de São Paulo, na verdade, era uma teia de córregos, né? Exatamente. São Paulo era uma teia de córregos. E aí foi tudo asfaltado, coberto, etc. E hoje nós temos muitos problemas. Nós tínhamos no passado, pelo menos, muitos problemas com os córregos, que era justamente esgoto ilegal, e aquilo contribuiu muito. Como é que está esse combate a ligações clandestinas e córregos poluídos na cidade de São Paulo? Olha, isso continua sendo um desafio. Houve avanços notáveis. Eu chamaria atenção para um marco. Foi um programa muito importante, que foi o programa Córrego Limpo, que despoluiu dezenas de córregos em São Paulo, em uma estratégia de despoluição e também uma ação socioambiental, de manutenção, né, de preservação. O projeto Novo Pinheiros foi certamente uma grande evolução, em que você também teve vários córregos despoluídos e de uma maneira muito ambiciosa também, muito interessante, o tratamento do próprio córrego, né? Muitas vezes não dava para ter ligação em todas as casas, então o próprio córrego é despoluído. É muito importante nesses programas aquilo que se chama uma governança colaborativa, para engajar a comunidade na preservação, de forma que você estimule a conexão à rede, as pessoas entenderem o quão importante é você conectar à rede. E é difícil, porque ao fazê-lo, você vai ter uma conta mais cara. Mas ao não fazer, o barato sai caro. É verdade. Sai caro para toda a sociedade e pode sair caro para você também, porque você pode, ao não conectar à rede, muitas vezes a pessoa fala, mas em áreas onde há nascentes, eu pego a água da nascente, por que eu vou usar a água da Sabesp, eu vou ter que pagar mais caro? Só que a água, para ser realmente potável, ela precisa uma qualidade que é muito específica. A água da nascente muitas vezes não tem essa qualidade, ou em algumas épocas do ano ela tem uma qualidade, ela está contaminada. Então o sujeito vai se envenenar, né? Então o cara precisa da água da rede, tem que se ligar à rede, é uma obrigação de cidadão se ligar à rede. Agora, isso passa por campanhas de conscientização, passa naturalmente por bons serviços, muita transparência, para as pessoas entenderem essa importância, né? E fundamental, ainda mais com problemas onde tem território ocupado pelo crime, como é o caso, né, de lugares como Rio de Janeiro, que é bem mais complicado ainda para que tenha essa ligação, né? Muitas vezes o criminoso, a organização criminosa não quer. Por quê? Porque ela é a operadora. Ela rouba a água e vende para a pobre população. Então, é preciso combater isso, é preciso combater com coragem e inteligência. Também, para uma população mais pobre, é muito importante, foi aprovada recentemente, em dezembro do ano retrasado,
foi aprovada a lei da tarifa social, para realmente ter mais abrangência para a tarifa social, que é fundamental. Uma família que tem uma renda baixa, você pode cobrar uma tarifa mais baixa. A Sabesp, inclusive, teve a iniciativa de ter uma tarifa, inclusive, mais generosa, e, obviamente, você compensa com outras faixas de renda. E, ao fazer isso, você também estimula, porque daí a conta não vai ser tão proibitiva para aquela família de baixa renda. Ao mesmo tempo, você pode subsidiar a conexão do esgoto, porque, de fato, muitas vezes tem uma obra que é interna ao domicílio, e custa, né? Custa fazer, não é todo mundo que sabe fazer sozinho, vai ter que pagar um pedreiro, vai ter que fazer, etc. Então, vai custar. Então, você pode ter um subsídio, por quê? Porque, e aí, tecnicamente, é uma coisa que tem uma externalidade positiva. Então, o Estado pode ajudar, que vai gerar um benefício maior ainda, né? Vai ser mais do que compensado. Você falou como o saneamento, o investimento em saneamento vem despoluindo praias no Rio de Janeiro, em Maceió, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí vamos olhar para 2 exemplos de São Paulo. Nós vamos despoluir o nosso litoral norte e nós vamos um dia ter um Rio Pinheiros limpo, que vai ser uma atração turística da cidade? Olha, eu tenho grande esperança. Como você sabe, sou um usuário do Parque Bruno Covas. Acho que já foi uma mudança, francamente... Só o cheiro quando acabou já foi pedalar. Olha, muito francamente, Dávila, uma parte da minha vida eu estava sem esperança. Eu falei, bom, eu nunca vou ver isso é para o meu neto. e dá para fazer. E eu acredito muito na atual administração da Sabesp, acredito muito no programa da Sabesp de investimento. Acho que o Novo Pinheiros vai vingar, né? Eu já, inclusive, tem repercussões imobiliárias do Novo Pinheiros, com a valorização das áreas, a despoluição das comunidades. Então, acho que eu acho que muita gente já é um usuário regular das ciclovias nas margens do Pinheiros. Nós somos um usuário. Pois somos usuários. Não, e pessoas que usam para trabalhar, pessoas que vêm de longe e tal, que usam para trabalhar. É um negócio fantástico. Acredito muito que precisa levar esse esforço, e está na programação da Sabesp, levar esse esforço para o Tietê. Isso. Né? Afinal de contas, o Pinheiros é um braço apenas do Tietê. E o Tietê realmente já houve avanços a jusante, mas ainda na região metropolitana, obviamente, ainda é um grande passivo da nossa cidade, né? Eu acho que quando São Paulo tiver os rios despoluídos, eu acredito que nessa década os terá, eu acho que realmente é outra cidade, realmente começa a fazer justiça à importância econômica que São Paulo tem na América e no mundo, né? E o litoral norte? O litoral norte também é outra maravilha que ainda tem tantos problemas de abastecimento, de água, também de coleta e tratamento de esgoto. Nesse programa de aceleração da Sabesp, também eu acredito nele. Também sou um usuário, vou ao litoral norte com grande frequência, e a gente espera realmente que a gente possa ter um estado em outras condições. Quer dizer, São Paulo tem uma renda per capita que justifica ter saneamento universalizado completamente. Quer dizer, a ideia da universalização real do saneamento é essa, que não haja mais áreas totalmente poluídas e áreas muito vulneráveis a doenças, a viroses que a gente viu recentemente, né, e que infelizmente vimos no passado com grande frequência. Com certeza.
Agora, parece que é uma visão até que você traz muito otimista, que essa história do saneamento está andando os investimentos, está andando o cumprimento de metas em escalas diferentes, dependendo, evidentemente, de estados e regiões. E existe uma conscientização política até maior dos governadores, porque, na verdade, vários estados, São Paulo, o próprio Paraná, Rio de Janeiro, estados... Pará, que estava, né, com um grande desafio. O fato da COP30 ser lá ajuda. Quando a gente vai receber visita, a gente dá uma arrumada na casa. Isso é bom, isso é positivo, deu uma acelerada. Então tem o Pará, tem o Piauí, né? Tem iniciativas recentes agora, Sergipe, né? Então tudo isso eu acho que eram estados, quando a gente olha os dados, que estavam bastante atrasados. E isso tudo aconteceu depois do Marco do Saneamento. Você dá o Marco do Saneamento como um momento importante de virada, de conscientização, atração de investimento? Eu acho que sim, eu acho que foi um momento importante. Eu acho que, como sempre, né, o processo histórico tem vários momentos. Em 2007, a Lei 11.445, chamada então de Lei do Saneamento, já deu um primeiro avanço obrigando a regulação externa, porque antes você não tinha nenhuma regulação, nem a obrigatoriedade de ter regulação. Você imagina, completamente, não pode dar certo, né, dada a natureza desse serviço. Esse foi um ponto importante. A lei dos consórcios de municípios foi também importante, né? O BNDES passou a ter um papel muito relevante na modelagem dos projetos. Havia falta de projetos, pouco conhecimento de modelagem de projetos. O BNDES, de fato, teve um papel importante, tanto que fez a modelagem do Rio de Janeiro e de Maceió, que nós mencionamos. Então, isso ajudou bastante. Isso ocorreu um pouco antes do Marco. Com o Marco, realmente os investidores ficaram muito mais confiantes de colocar, e não é R$1 ou R$2, você está colocando bilhões para 30, 40 anos. Então, você tem que dar... Quer dizer, se você está num fundo de infraestrutura, você vai ter que prestar contas para os seus cotistas. Ele vai perguntar para você, bom, legal, acho muito bacana o seu investimento, mas como é que é a regra? Aí você fala, não tem regra, não vai dar certo. Então o Marco foi muito importante, não foi a única coisa importante, mas foi certamente muito importante. Mas ajudou também a consolidar toda essa obra regulatória que aconteceu, que você acabou de falar, né? Exatamente, que foi um consolidador dessa experiência, muito bom. Gessner, muito obrigado pela sua participação aqui na Entrevista com o Dávila. Eu acho que é uma conversa muito esclarecedora e animadora. Ver que tem pessoas e empresas querendo investir no saneamento, que é algo tão importante no Brasil. Não, olha, é um prazer enorme. Então, um programa com tanto prestígio, você, um cientista social tão lúcido e observador aí da cena brasileira, acho que você tratar o saneamento aumenta meu otimismo. Muito obrigado, Gessner. Tá bom. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.